Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Echo Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Van de Sick, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EchoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. E agora, Bárbara, o que foi que você preparou para a gente aí? Eu vou falar agora de válvula mitral e sobre a disjunção do anel mitral, que está tanto em voga atualmente, no prolapso da válvula mitral. Então, foi um state of art, uma revisão da JACC de 2024, que identifica qual paciente de alto risco que na disjunção do anel mitral dentro desse contexto de prolapso. Bem, o prolapso de válvula mitral tem uma prevalência de 2 a 3%. O artigo fala que é a principal causa de uma insuficiência mitral primária, eles não consideraram o reumático e sim o prolapso. E o prognóstico geralmente é favorável, então, com a cirurgia oportuna, então a gente tem que conhecer a doença para saber fazer o diagnóstico e orientar o tratamento. O artigo compara as diferentes modalidades de imagem para fazer o diagnóstico de disjunção e de prolapso e também da regurgitação mitral, sendo que eles falam sobre a ecocardiografia, a ressonância e a tomografia. Eu vou falar basicamente do eco, que é o nosso foco. Então, o que é disjunção? A gente já falou muitas vezes, Felipe já falou nas aulas dele, no podcast também, eu já tive algumas aulas sobre isso. Então, a disjunção é uma separação distinta entre o átrio esquerdo e o anel valvar mitral e o do miocárdio, ou seja, existe uma separação entre o miocárdio e a inserção ali da válvula no átrio esquerdo. Então, qual que é a importância disso? Porque a simples existência desse espaço de separação entre o átrio esquerdo e o miocárdio, ele está associado a arritmias ventriculares e morte súbita cardíaca. Então, o artigo fala rapidamente sobre a fisiopatologia da disjunção, que tem mobilidade excessiva da válvula, todo mundo percebe isso quando a gente faz o exame, que existe uma tração nos músculos papilares e no miocárdio, causado por essa separação, e com as lesões mecânicas repetitivas, ou seja, essa tração repetitiva no músculo, essa tração repetitiva nos papilares, vão ativando vias de apoptose e vão induzindo fibroses. E provavelmente essa fibrose, progressivamente, cronicamente, vai ser o substrato arrítmico que vai levar a complexos ventriculares prematuros e arritmias nesses pacientes que a gente sabe que é, então, o que nos preocupa. Então, a anel mitral é uma estrutura, todo mundo sabe, complexa, tem uma forma de D, ela não é rígida, ela não é completa, totalmente igual. E o artigo mostra, então, essa figura que é uma figura linda e muito simples. A margem verdadeira, a inserção do folheto, ela é deslocada superiormente. Então, o músculo fica separado da inserção. O normal seria que o folheto inserisse entre o átrio e o ventrículo, bem nessa interseção. E isso não acontece. Então, a região separada entre a inserção da válvula mitral e a parede atrial, nessa imagem cardíaca, então, no eco é conhecida como a disjunção. Já a pseudodisjunção do anel mitral, ou seja, às vezes a gente acha que é lauda como tal, mas a gente às vezes tem dificuldade de fazer essa diferenciação. A pseudomágia é quando o folheto posterior ele se deita na parede atrial, então simula uma inserção mais alta, mas ele simplesmente ele é mais ele se deita ali sobre a parede atrial e existe o pseudomágia, só pode existir, obviamente, na presença de prolapso mitral, que existe esse prolapso, obviamente, que está na imagem que a gente sempre percebe.
E qual é a prevalência da disjunção mitral? 80% dos pacientes que tinham disjunção eram indivíduos saudáveis, então eles não tinham problema, arritmias. A distribuição da MAD, né, nos corações normais, é uma distribuição esse azul aqui, ó. Então, ele está predominantemente no anel mitral posterior, né, no anel mitral posterior, e somente 5% dos pacientes que têm disjunção do anel mitral tem a disjunção na localização posterior, ou seja, onde existe a MAD maligna, né, que é a patogênica. Então, eles fizeram vários gráficos, aqui é uma distribuição bimodal da MAD, das localizações, e a frequência de junção no folheto posterior é muito maior. Bem, a multimodalidade é muito importante, por quê? Porque a cardiografia transtorácica transesofágica pode não fazer esse diagnóstico, ou então a gente ter dúvida. Apesar de ser uma ferramenta primária na detecção, o 3D é superior nessa análise global do anel mitral, tem um papel espacial muito importante, e a ressonância magnética, na dúvida, quando a gente tem dúvida, ela é de maior resolução, ela distingue a pseudo-MAD da MAD verdadeira, e foca na avaliação dinâmica do anel mitral e das alterações associadas. E o eletrocardiograma detecta também as anormalidades elétricas, ou seja, as arritmias secundárias. A disjunção do anel mitral, o artigo mostra muito linda as imagens, né? Quem puder ter oportunidade de pegar essas imagens, eles mostram que a disjunção por si só provoca anomalias mecânicas no coração, ou seja, ele faz uma curvatura do anel mitral posterior durante a sístole, faz esse esgarçamento e fibrose recorrente, aumento da área anular, né, então, que ocorre no meio da telesístole, e vai gerando este aumento da área anular um remodelamento do ventrículo esquerdo. Então, progressivamente, os pacientes que têm disjunção do anel mitral têm remodelamento do VE, maiores dimensões do ventrículo esquerdo, que não é proporcional ao grau de regurgitação mitral. Só de ter MAD, ele já tem um ventrículo maior. E, além disso, na nossa medida, essa parede posterior, essa parede postero-basal, ela é mais espessada, então, ela pode superestimar a fração de ejeção desse paciente, mas, na verdade, o que acontece é um espessamento excessivo dessa parede quando existe a MAD, né? Então, E aí, o que acontece? A MAD tem associação com arritmias ventriculares, ou seja, quem tem disjunção tem risco aumentado de arritmias, o substrato é fibrose miocárdica, e a dispersão mecânica, que é um marcador ecocardiográfico que é promissor aí, é um marcador de risco para arritmias. Então, qual que é a ilustração central, ou seja, qual que é a proposta, o algoritmo proposto para essa imagem na estratificação e manejo do paciente que tem disjunção e prolapso? Aquele paciente assintomático, a gente vê no ambulatório, faz de rotina, a gente tem que buscar, então, fatores de risco maiores, ou seja, ele tem regurgitação mitral severa, ele tem um comprimento da disjunção grande, ele tem fibrose no ventrículo esquerdo da ressonância, ele tem a dispersão mecânica maior, uma fração de ejeção abaixo de 50%, folhetos muito redundantes, aquela válvula muito mixomatosa e o padrão de duplo pico, né, no strain. Se sim, a gente tem que mandar esse paciente fazer o Holter frequente, não tem opção. Por quê? Porque esse paciente tem muito risco de fazer taquicardia ventricular. Então, a partir do momento que ele tem taquicardia ventricular, o organograma manda, o algoritmo manda fazer terapia medicamentosa, cirúrgica ou implantar o CDI. Se o paciente não tem esses fatores de risco, faz um Holter periódico. A frequência, então, de morte súbita nos pacientes com prolapso, eles falam que no artigo que é baixa. Então, entre os pacientes que tiveram morte súbita, esse gráfico é muito interessante. O que fez um ser pior que o outro? Quem teve morte súbita, quem não teve, quanto mais distante, maior o comprimento da disjunção.
Então, a disjunção foi identificada com maior prevalência em atletas com arritmias ventriculares, e teve um estudo de destaque que falou que o comprimento da MAD acima de 8,5 milímetros foi preditivo, então, de taquicardias ventriculares. Então, acima de 8,5, parece que o artigo falou que esse é o ponto de corte que aumenta o risco de morte súbita, e esses pacientes, então, que sobreviveram, eles conseguiram fazer esse ponto de corte. Qual que é o curso natural da disjunção da anel mitral? Quando começa a ocorrer essa disjunção, ou seja, o diagnóstico inicial, ele, a princípio, é só a disjunção precede essa regurgitação mitral significativa, mas com a evolução da disjunção, vai havendo mais fibrose, desenvolvimento de arritmias, e a longo prazo, acúmulo de muita fibrose e excesso de mortalidade devido a arritmias ventriculares, ou seja, a gente tem que fazer o diagnóstico de prolapso nesse paciente, no primeiro exame, e tentar associar se ele tem também a disjunção da anel mitral, porque muda o prognóstico do paciente. O artigo fala que nesse paciente, então, o Holter deve ser repetido durante o acompanhamento, e a frequência, como eu disse, é baseada nos sintomas, naqueles marcadores de risco, e no caso de arritmias graves, tem que haver intervenção. E qual que é o tratamento? Terapia médica, ablação por catéter, implante de desfibrilador e a cirurgia da válvula mitral, ou seja, para regurgitação mitral grave ou para o reparo mesmo da disjunção da anel mitral. E para finalizar, a cirurgia da válvula mitral traz benefícios nesses pacientes que têm regurgitação mitral importante do prolapso, porque reduz sobrecarga de volume, diminui a carga rítmica, ele pode reconectar o anel mitral ao miocárdio do ventrículo esquerdo, e depende dos sintomas do paciente e da disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. E quais são os desafios e necessidades futuras? Que estratificação de risco deveria existir mais biomarcadores de imagem mais precisos para a gente falar então a inteligência artificial talvez entre nisso para ajudar. Um fenótipo específico deveria ser mais fácil, né, para analisar o que é a MAD, o que é pseudo-MAD, e ainda evoluir nessa parte de ablação, de CDI, qual o paciente que tem que receber, qual o paciente não tem. Então, concluindo, a disjunção da anel mitral está associada a arritmias ventriculares, morte súbita, e a imagem multimodalidade é importante, por quê? Porque faz diagnóstico mesmo da MAD, e a partir de então orienta a uma conduta. Então, é útil na identificação de pacientes de alto risco. E para acompanhamento, a gente vai de acordo com o diagnóstico. Então, é isso. Então, fica aí a necessidade da gente estudar o que é MAD, tentar mudar as janelas. O ecocardiograma, às vezes, não é fácil, porque os scallops, eles um entra em cima do outro, então, muitas vezes o 3D é que faz diagnóstico mesmo, então é isso que a gente tem que tentar, né, sempre melhorar. Eu acho que os pontos principais, né, a maioria das pessoas tem dúvida em relação a duas questões. Primeiro se tem algum cumprimento para o diagnóstico. Não existe cumprimento para o diagnóstico. Imagine que você tenha a pior modalidade de imagem em termos de resolução espacial para você fazer esse diagnóstico. Então, se você tem a pior modalidade, qualquer espaçamento, né? Eu estou falando de espaço aqui, qualquer distanciamento que você tenha identificável entre o anel mitral e o músculo, ou seja, você tem que ver o ponto onde a cúspide posterior tem inserção ali na parede posterior do ventrículo do coração. E há um distanciamento entre esse ponto onde a cúspide posterior se insere e o início do músculo, isso é a MAD. Qualquer distanciamento que você pegar, seja 2,5 milímetros, isso já é o suficiente para você dar esse diagnóstico. Aí, aquele corte de 8,5 é porque teve um trabalho, eu me lembro desse trabalho, que na época que ele saiu, foi um trabalho que basicamente mostrou que esses pacientes teria sido ali um ponto de corte para você identificar pacientes que tinham maior taquicardia ventricular do ponto de vista clínico. Tem um outro trabalho que mostra uma maior taxa de TV não sustentada no Holter, que seria com corte de 5 milímetros, se não me engano. Sim, então, aí Maria vai ter um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. O fato é que estamos ainda conhecendo essa doença que é tão nova, né? Que é tão recente. Então,
os 2 pontos são esses. Primeiro, o que é o diagnóstico? É você identificar algum distanciamento, qualquer que seja ali, entre a inserção da cruz posterior e o músculo propriamente dito, e qualquer valor de distanciamento que você consiga, qualquer distância ali, é o suficiente para você concluir para esse diagnóstico, né? E aí a Bárbara mostrou muito bem toda a implicação disso, né, para a condução desses pacientes e como isso é um marcador de maior risco para eventos arrítmicos, e por isso a gente deve sempre valorizar no nosso laudo e dar seguimento à investigação e elucidação mesmo, né? Aí a multimodalidade é muito importante, a ressonância que é o método mais capaz de fazer isso, mas o ecoesofágico tem melhora, tá? Você comparado o ecoesofágico com o torácico, você tem ganho com o esofágico. Então, não é porque a ressonância é superior nesse caso que o eco é totalmente desprezado, dispensável. Pelo contrário, o ecoesofágico tem sim um valor significativo nesses casos. Acho que é isso aí. Eu tenho uma curiosidade. Eu tenho uma curiosidade que os cirurgiões cardíacos, eles usam o termo disjunção do anel mitral quando eles estão na cirurgia e eles causam essa disjunção mesmo, e isso é uma gravidade iatrogênica, e é sinônimo de morte. Então, quando a gente coloca disjunção do anel mitral que o paciente tem, a gente tem que mostrar para ele o que a gente quer dizer com disjunção do anel mitral, que é essa separação, esse distanciamento da inserção e tal. Porque os cirurgiões não entendem, principalmente os mais velhos, eles acham que é uma complicação mecânica do pós-operatório. Para o cirurgião cardíaco, disjunção do anel é quando ele vai colocar ali a prótese mitral, né? E aí, por algum motivo, a inserção na parte de baixo, na parte posterior do coração, ela solta. E aí o paciente rompe e sangra para dentro. Tem uma ruptura cardíaca ali, né? O óbito, acho que é quase 100% de mortalidade. É tenso. Eu queria dar essa curiosidade. Então, não confundam MAD com disjunção cirúrgica, tá? E não deixe de escrever no seu paciente.